Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantenha a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Campos, sou o presidente da OAB Mato Grosso e atuarei neste magnífico evento, neste brilhante painel como mediador. Este é o painel 165 do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. É uma honra participar deste momento histórico da OAB Nacional e de todas as ordens dos advogados do Brasil, deste imenso país. E um evento que bate recordes de inscritos, ganhando status até de o maior evento jurídico do mundo. Como eu disse, esse é o painel 165 do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Junto a 3 convidados muito especiais, vamos tratar da temática a livre concorrência no pós-pandemia. Temos 1 hora de debate, então cada palestrante vai expor suas ideias durante 15 minutos e ao final cada um fará as suas considerações finais. Participo como palestrante desse evento o presidente do CAD, Dr. Alexandre Barreto. Ele é mestre em administração pública pela ele é mestre em administração pública pela Universidade de Brasília e doutorando em ciência política pela Universidade de Lisboa. Funcionário público de carreira desde 1993, atuou em órgãos como Tesouro Nacional, Receita Federal, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. Entre as atividades desenvolvidas, podem ser citadas gestão pública, auditoria governamental, controle de licitações e contratos, combate à fraude e à corrupção na administração pública e combate a cartéis em licitações públicas. Na sequência, será a vez do Dr. Alexandre Cordeiro. Ele é o atual superintendente-geral do CAD e ex-conselheiro do CAD. Possui dupla graduação em Direito e em Economia. É doutorando em Direito Econômico, pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, pós-graduado em Processo Administrativo Disciplinar pela Universidade de Brasília. Participa também conosco a conselheira federal da OAB, Raquel Cândido. Ela é advogada, atuante nas áreas de direito concorrencial, relações institucionais e governamentais e contencioso estratégico. Formou-se em Direito em 1999 no Centro Universitário de Brasília. Fez pós-graduação em Direito Econômico e das Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Obteve seu LLM em Estudos Jurídicos Internacionais pela American University, Washington College of Law, em 2002.
revalidado como mestrado pela Universidade de Brasília. Participou do programa On Negotiation and Leadership de Harvard University em 2014. Foi assessora do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal no período de 2004 a 2008. Desde 2009, integra o escritório Magalhães e Dias Advocacia em Brasília. Magalhães e Dias Advocacia, sediado em Brasília. É coordenadora do Centro de Carreira e Excelência da Escola de Direito de Brasília, do Instituto de Direito Público, desde 2017. Atualmente é também diretora do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Exterior, biênio 2020 a 2021. É conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela seccional do Distrito Federal, no triênio 2019 a 2021. Um time extremamente de peso, que tratará de um tema extremamente relevante nesse período da pandemia, que é a livre concorrência. Passo, portanto, a palavra, agradecendo em nome da advocacia brasileira, em especial do Conselho Federal, ao professor doutor Alexandre Barreto, pelo tempo de 15 minutos. Muito obrigado, doutor Alexandre, por aceitar esse convite nesses tempos tão importantes de discussão a nível nacional e mundial. Tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigado, presidente Leonardo. Eu que agradeço o convite da OAB para participar de um debate tão interessante, tão importante como esse que teremos hoje, num evento da grandeza como esse evento promovido pela OAB. Saudar também meu colega de CAD, Alexandre Cordeiro, que, aliás, fez aniversário ontem. Saudar também a doutora Raquel Cândido, uma das mais brilhantes advogadas que atuam no direito concorrencial aqui no Brasil. Bem, meus caros, a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a atuação do direito concorrencial, a atuação do CAD, nesse contexto da pandemia, da crise que vivemos, e também, principalmente, pensar nos desdobramentos possíveis dessa crise para o momento posterior, quando iremos, sem dúvida alguma, superar essa crise que vivemos, mas devemos estar atentos para evitar que o cenário pós-crise possa ter um arranjo que seja mais prejudicial para o consumidor, em decorrência de vários problemas que podem vir a ocorrer, como irei expor ao longo dessa breve apresentação. Temos que, no cenário da crise atual, diversas empresas, passando por dificuldades econômicas gigantescas, estão fechando ou então limitando a sua atuação. E ainda diversas outras que buscam formas alternativas para que, durante e após a pandemia, possam se manter ativas e competitivas no âmbito nacional e internacional. O cenário generalizado de crise que assola o país tem levado muitas dessas empresas a buscarem, nas fusões e aquisições, ou ainda em outros arranjos empresariais submetidos ao CAD, uma possível solução para a crise econômica vivida. Entendemos, por óbvio, e é natural, que na atual conjuntura as empresas reajam por meio de mecanismos de contenção ou de adaptação em vistas de um futuro ainda incerto. As grandes preocupações na esfera concorrencial são, na minha opinião, que cenários de crise podem, primeiro, levar a uma tendência de aumento de concentração de mercado e também eventuais abusos oriundos dessa majoração de concentração de mercado. E também, no segundo momento, o cenário pode oportunizar, em decorrência da crise, que algumas empresas adotem estratégias colusivas para estabilizar o setor em referência. Tanto num cenário quanto em outro, o CAD seguirá acompanhando e monitorando de perto, intervindo nas suas diversas formas de intervenção, quando necessário e, se for o caso, nos setores mais afetados. Sobre os impactos da crise, a atuação interna do CAD também sofreu os reflexos dos problemas que enfrentamos, o que implica que nós aqui busquemos formas de minimizar os principais efeitos da crise, sempre com a premissa de promover um ambiente concorrencial o mais saudável possível, não só imediatamente nesse momento,
mas principalmente ao longo da retomada econômica no cenário pós-crise. Porém, mesmo com essas preocupações, devemos ter em mente que a administração pública deve sempre sopesar a sua interferência na esfera econômica, dado que medidas que sejam tomadas sem a devida análise, sem a devida reflexão, levando a possível, por exemplo, flexibilização excessiva de padrões de apuração, podem, sob certas circunstâncias, ser ainda mais prejudiciais e aprofundar um problema que, a princípio, se visava resolver. Há um extenso debate no direito da concorrência sobre falsos positivos, falsos negativos e o risco atrelado a cada um deles, sendo, sem dúvida, que o primeiro é mais intolerável, a condenação de uma empresa por uma conduta que, na verdade, pode ser pró-competitiva ou ainda neutra do ponto de vista da competição. E é preciso que o CAD evite esses erros. E, voltando para o contexto da crise atual, a pergunta que eu me faço e que vai direcionar o restante da minha fala é o seguinte: em que medida e sob quais limites a colaboração ou cooperação entre agentes econômicos rivais pode ser admitida? E temos um exemplo de uma decisão recente no CAD que endereça bem essa questão. Antes de falar um pouco sobre ela, é também importante ressaltar que, dentro do CAD, estamos completamente adaptados ao funcionamento durante o período da crise. É importante ressaltar que a nossa atuação ela não sofreu impactos em termos de produtividade em decorrência, ou comparando com as dificuldades que enfrentamos em face da necessidade de medidas de isolamento social. Aliás, pelo contrário, a produtividade ela até aumentou em alguns indicadores. Acabamos de fechar os relatórios relativos ao primeiro semestre. O número de atos de concentração decididos pelo CAD nesse primeiro semestre ficou no exato número de 203 atos analisados, o que nos coloca no mesmo patamar do ano anterior. Isso para dizer que o CAD mantém a sua atuação eficiente, firme, efetiva, na busca do cumprimento da sua missão institucional. Voltando ao exemplo que eu gostaria de citar, é importante mencionar um precedente recente do CAD, quando da análise de uma petição que foi submetida por empresas do setor de alimento e bebidas, no primeiro momento 5 empresas, depois 7 empresas, se juntaram num acordo denominado de Movimento Nós. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o acordo em si, o nosso tempo é bastante curto, mas é importante ressaltar que, na petição direcionada ao CAD para que houvesse a autorização, entre aspas, para que essa cooperação pudesse ocorrer, foram observados pressupostos e critérios para a colaboração entre os concorrentes e que fundamentaram, não só nesse caso, mas também num caso anterior, similar, tomado em 2018, no contexto da crise dos caminhoneiros, a decisão do CAD. E essas premissas que foram adotadas pelo CAD, elas irão nortear a análise em casos similares. Foram 5 critérios. Os critérios foram a excepcionalidade da situação enfrentada, urgência necessária para a adoção de medidas, relação de causa e efeito entre a crise e a cooperação pretendida, o universo temporal limitado para a cooperação, ou seja, que se tem um prazo de início, um prazo de fim, e, por último, e o mais importante, as eficiências geradas e o repasse ao consumidor. O CAD observou também, no caso concreto, que as ações previstas não devem, a princípio, ser enquadradas como ilícito concorrencial, por óbvio, bem como não configura, na forma relatada pelas empresas peticionantes, qualquer conduta que poderia configurar uma infração à legislação antitruste. Nesse sentido, tratou-se de uma espécie nova de análise, não se enquadra em nenhum dos tipos processuais já existentes no CAD, o que representou também um desafio da nossa parte
em fornecer uma prestação jurisdicional ágil, rápida, necessária no contexto da crise. E o CAD não deixou, com isso, por óbvio, de endereçar eventuais preocupações concorrenciais na análise em períodos de crise, mas fez com métricas e procedimentos de caráter extraordinário como forma de responder de maneira eficiente ao desafio que nos foi proposto. Além disso, em decorrência também dessa decisão, e como forma de auxiliar as empresas sobre outros pedidos dessa mesma natureza, publicamos, no início desse mês de julho, uma nota informativa em que são explicados todos os parâmetros a serem observados quando proposto pedidos de colaboração entre concorrentes. Desse modo, e Cordeiro aqui não vai me deixar mentir, eu acredito que o CAD resolve bem a questão de, durante a crise, ter ferramentas, institutos e procedimentos ágeis e eficazes para dar respostas efetivas às empresas em dificuldade. A nota informativa, como referi, é claro, explora melhor vários dos apontamentos que eu estou trazendo aqui de forma bastante resumida. Eu convido a todos aqueles que nos acompanham a que busquem em nosso site, na nossa página, essa nota informativa para que tenham acesso a mais informações que constam da própria nota. Assim, meus caros, garantindo segurança jurídica aos eventuais arranjos de colaboração entre concorrentes, o CAD garante a possibilidade de que surjam, se presentes, aqueles pressupostos que eu já mencionei e respostas importantes à crise mediante formas inovadoras de cooperação que, em princípio, assumiriam formas jurídicas que não estão taxativamente previstas nos tipos que constam da Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 2.529. Haveria ainda espaço para discutirmos diversos outros impactos na crise da concorrência. O Alexandre Cordeiro deve abordar mais esses aspectos, principalmente aqueles que se referem aos impactos da crise na análise de atos de concentração. A questão da tese da failing firme deve ser abordada pelo Cordeiro, mas o recado importante que eu gostaria de dar, e que eu acho que sintetiza bem a nossa preocupação em relação à análise de atos de concentração, é que é sabido que em momentos de crise pode haver uma tendência a maior concentração de mercado, e eu quero ressaltar, enfatizar que o CAD permanece atento, vigilante, na linha da sua tradição de atuação, e não irá permitir arranjos de mercado que sejam prejudiciais à economia e, acima de tudo, prejudiciais ao consumidor. Presidente Leonardo, eu tentei resumir o máximo aqui a minha fala para não extrapolar o limite que o senhor nos colocou. Mas, obviamente, ao final, caso haja perguntas suas ou perguntas da plateia, a gente pode voltar a abordar algum dos temas que, eventualmente, eu possa ter passado mais rapidamente. Muito obrigado e sigo à disposição. Muito obrigado, presidente, professor Alexandre Barreto, como disse, presidente do CAD. Prontamente, além de um exímio cumpridor do tempo, respeitou ainda com sobra, nos deu aí luzes e caminhos sobre as funções, atribuições e discussões que se está travando no CAD. Na sequência, e de imediato, passo a palavra também pelo tempo de 15 minutos ao doutor Alexandre Cordeiro, que, como já anunciado, é o atual superintendente-geral do CAD e ex-conselheiro desse mesmo órgão. Com a palavra, e desde já agradecendo novamente, doutor Alexandre Cordeiro. Bom, boa tarde ainda a todos, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite, cumprimentar o presidente Leonardo Campos pelo painel, pelo convite que nos foi feito para participar, cumprimentar a nossa colega Raquel Cândido, tenho muito carinho, trabalha com a gente lá no CAD, né, mas na parte da advocacia, então tenho um respeito muito grande por ela. Cumprimentar meu colega de CAD, presidente Alexandre Barreto, dizer que eu estou muito satisfeito, o presidente Leonardo, de estar participando desse evento,
instituição na OAB que eu tenho um carinho muito grande. Sou formado em Direito, e advoguei durante um tempo antes de entrar no CAD, então tenho um carinho muito grande pela OAB e sei da importância dessa instituição para o país, para a democracia brasileira. Mas hoje a gente está com o chapéu do CAD, né? O chapéu do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem um papel institucional muito importante no Brasil, que é de tomar conta da ordem econômica, é um dos órgãos das instituições que toma conta da ordem econômica, evitando que condutas anticompetitivas aconteçam e, se acontecerem, devendo ser apuradas, se houver responsabilidade, e aí aplicação das sanções cabíveis na legislação, que é a nossa Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 2.529 de 2011. Para além disso, o CAD tem uma outra atribuição importante, que além de prevenir, de reprimir as infrações contra a ordem econômica, de prevenir as infrações contra a ordem econômica, que é o que a gente chama muitas vezes de controle de estrutura. Então, o CAD, para quem não é da área de direito concorrencial, eu vou só vou gastar 2 minutos explicando mais ou menos as competências do CAD, para tentar contextualizar a importância do CAD agora nesse momento da pandemia. Então, a gente faz basicamente 2 coisas, né? Reprimir e prevenir infrações contra a ordem econômica. Isso está lá no artigo 1º da Lei de Defesa da Concorrência. Quando se fala em prevenir, a gente está muito mais voltado para uma questão de controle de estruturas, que são análises de fusões e aquisições, né? E aí, a partir do artigo 88 lá da nossa lei. E fusão e aquisição, não especificamente só fusão e aquisição, né? Entram nesse bolo que a gente chama de ato de concentração, joint venture, contrato associativo, consórcio, enfim, todas essas modalidades de atos de concentração, né, do artigo 90. Para além disso, das fusões e aquisições, a gente tem também o controle de condutas, né, que são aquelas infrações contra a ordem econômica. A mais famosa delas é cartel, que é cartel, combinação de preços entre concorrentes, divisão de região geográfica, combinação entre concorrentes para fraudar a licitação, controle de oferta com acordo entre concorrentes, e é o que a gente chama de conduta colusiva. E aí temos as condutas unilaterais, como exemplo lá do artigo 36, parágrafo 3º, a partir do inciso 2, que vou dar alguns exemplos aqui desse tipo de infração: venda casada, fixação de preço de revenda, cláusula de raio, assambarcamento, desconto condicionado, e por aí vários outros. É isso que o CAD faz, basicamente. Então, cumprindo a sua missão institucional, o CAD consegue conferir ao mercado um ambiente mais amigável para que as pessoas façam os negócios normais da economia brasileira que se deve fazer. Ou seja, tenha o direito de participar de um ambiente competitivo, justo, igualitário, onde propicie para o consumidor melhores produtos, com maiores qualidades, menores preços. E a concorrência beneficia todo mundo, especialmente a população brasileira e o país como um todo, porque gera inovação, desenvolvimento econômico. Você tem no país empresas mais competitivas, inclusive, que podem até competir no mercado externo, né, com inovação e tecnologia. E aí a gente se depara numa situação do Brasil tentando tomar os seus trilhos, né? O Brasil já tem naturalmente uma economia fechada, nós nascemos numa economia fechada, então o Brasil começa uma retomada de abertura da economia no sentido de tirar a burocracia, no sentido de tirar um pouco da intervenção do Estado e deixar o mercado realmente fazer o que ele faz de melhor, que é gerar, né, riqueza com bens e serviços. De repente, a gente se depara com uma pandemia jamais vista na história do Brasil. Assim, vimos no mundo a Grande Depressão, antes disso outras crises, mas fazia muito tempo, 100 anos pelo menos, que a gente não via uma situação dessa maneira. E aí a economia dá alguns passos para trás. A gente, numa perspectiva de um crescimento, ainda que não muito grande esse ano, de repente a gente se vê totalmente numa situação em que a gente vai ter não só uma recessão, mas uma depressão aí de quase que 6% do nosso PIB. E qual é o papel do CAD nessa história toda, né? O que fazer? Então, algumas coisas evidentemente vão acontecer, né? Na solução, na tentativa de arrumar solução para essa crise, a gente começa a perceber que empresas tentam aí, por sua vez,
adotar alguns comportamentos anticompetitivos e outras, tentando adotar comportamentos pró-competitivos, acaba caindo no comportamento anticompetitivo sem mesmo ter a intenção. E o interessante da nossa lei é que existe, por exemplo, a possibilidade de responsabilização objetiva, e, portanto, mesmo você tentando acertar e criar comportamentos competitivos, a depender dos efeitos líquidos dessa conduta no mercado, ela passa a ser punível sob o ponto de vista do direito concorrencial, e aí com a competência institucional da autoridade antitruste. Isso é o que a gente chama de regra da razão, ou seja, é a busca, a partir de uma conduta, de um fato, pelos resultados líquidos que ela acabou gerando para o mercado. Se for negativo, é um ilícito. Se não for negativo, não é um ilícito, é apenas uma conduta que pode ser até pró-competitiva. Então, veja que a gente começa a ver alguns problemas como esse, empresas tentando, às vezes, acertar, outras não, realmente querendo adotar condutas anticompetitivas, e o CAD se depara com o aumento desse número de condutas, né? E o aumento desse número de condutas nos traz uma preocupação. A que mais nos preocupa, especialmente, são aquelas condutas colusivas. E aí uma discussão enorme, assim, a gente precisa salvar, o que fazer? E entra naquilo que o presidente Barreto falou. Algumas empresas concorrentes, ou horizontalmente relacionadas ou verticalmente relacionadas, começam a fazer acordos entre elas. E esses acordos são acordos que podem gerar um impacto a médio e longo prazo muito ruim. A despeito de tentar resolver um problema da crise agora, um problema financeiro das próprias empresas, às vezes resolver um problema de logística ou de compartilhamento de infraestrutura, isso cria um ambiente propício a uma colusão que acaba gerando aí um impacto a médio e longo prazo muito ruim para a concorrência, né? E, às vezes, a autoridade, não só a autoridade institucional, mas outras instituições públicas, na vontade de tentar resolver um problema iminente, acaba gerando problemas posteriores, que é a falta de análise de impacto, inclusive, que uma regulação mal feita pode ter na economia do país, na vida da sociedade. Então, isso a gente tem que deixar, tem que pensar muito, não dá para pensar com o sistema 1 do cérebro, a gente tem que ser racional e fazer uma análise de impacto, isso é muito importante. Olha o que aconteceu lá em 1930, com aquele National Industrial Recovery Act, o NIRA, lá nos Estados Unidos, que, os exemplos são horríveis, né? A criação de grandes monopólios, a criação de acordos entre concorrentes fez com que se perpetuasse uma incontestabilidade daquela economia por certo período de tempo, e isso gerou prejuízos terríveis para a economia americana naquele momento. A gente é só olhar para a história, a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil agora, no resto do mundo. A gente tem que estar preocupado, sim, lógico, entendendo o momento da pandemia, e aí empresas estão quebrando, eu já vou entrar na teoria da freio firme no próximo minuto, mas as empresas estão quebrando, é lógico que a gente tem que arrumar soluções de mercado são muito bem-vindas, desde que essas soluções de mercado, elas também tenham a capacidade de gerar benefícios a médio e longo prazo, ou pelo menos que não gere prejuízo a médio e longo prazo. Então, essa análise de impacto é muito importante a ser feita, é muito importante se fazer. Para além disso, a gente tem percebido um aumento do número de recuperação judicial, aumento do número de pedido de falência, e isso acaba tendo, com base nessa teoria da feira em firme, uma tendência de consolidação do mercado. Você imagina, as empresas quebrando, muitas delas sem caixa, a gente está vendo aí restaurantes, por exemplo, 40% deles sem possibilidade de pagar suas contas, né? Empresas de turismo, empresas aéreas pedindo recuperação judicial. Então, a gente tem uma série de problemas, não só nesse setor, mas diversos outros setores, né? Porque quando você acaba com o elo da cadeia produtiva, você vai tendo reflexo, externalidades negativas em vários outros, isso faz com que o próprio mercado se preocupe, e aí gere uma desconfiança ainda maior no mercado, e essa desconfiança faz com que as pessoas não invistam, e o temor e a incerteza do que vai acontecer pós-pandemia faz com que a gente tenha ainda mais uma depressão e uma recessão, entrando num ciclo muito ruim. É preciso quebrar esse ciclo. Então, quebrando esse ciclo, primeiro, dando segurança jurídica para o mercado, isso é importantíssimo, que as regras do jogo sejam claras e elas entendam onde elas estão se metendo, até onde a autoridade pública pode ir, até onde ela não vai, para que não haja aquilo que o presidente Barreto falou, erros de tipo 1 e erros de tipo 2, ou seja, falsos positivos e falsos negativos, punir conduta pró-competitiva e aquelas anticompetitivas você acaba não punindo, isso é horrível, você inverte a estrutura de incentivos da norma, né? Portanto, é importante que a gente
se atente para isso, né? Várias empresas pedindo recuperação judicial, a gente entendendo o momento, mas veio uma pergunta, então o CAD vai permitir que fusões aconteçam, uma maior concentração ocorra na economia brasileira para que salve-se a empresa? Pergunta interessante. Aí tem uma contraposição de dois princípios importantes. O princípio da preservação de empresa e o princípio da concorrência. Isso é importante. Qual é a missão institucional do CAD? A gente está defendendo a concorrência. Eu vivo dizendo isso, mas com todo o cuidado do mundo para que não seja mal interpretado. O CAD não protege empresa, o CAD não defende competidor, o CAD defende competição. O CAD defende a concorrência. Isso não quer dizer que o CAD não está preocupado com as empresas, ao contrário. A gente, sim, está preocupado com as empresas e com todo o mercado, mas desde que elas tenham, e essa preocupação tem um efeito concorrencial, porque no final do dia o que a gente quer, de uma maneira bem holística, é proteger o consumidor, que ele tenha acesso a bens e serviços com melhor qualidade e menores preços. É isso que é a missão institucional do CAD, de maneira muito simples, né? E muito direta. Então, a gente começa a perceber que, de repente, um movimento maior de pedidos de aprovação de atos de concentração com base na teoria da feira e firme pode ser que aconteça no pós-pandemia, nos próximos anos. E a pergunta é, como é que o CAD vai analisar isso? Nós vamos permitir que essa concentração aconteça? Nós vamos mudar os padrões de análise? Nós vamos diminuir o padrão de análise e permitir concentrações, que em momentos, situações normais, a gente não permitiria só porque agora as empresas estão quebrando e a gente está saindo de uma pandemia? Não, isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque, mais uma vez, nós defendemos a competição. O que a gente precisa analisar é se, com ou sem essa operação, como vai estar o mercado, como vai estar a competição. A teoria da feira em firme é uma teoria muito... Ela tem requisitos muito restritos, é muito difícil de você utilizar só essa teoria para aprovar um ato de concentração, porque tem diversos outros valores variáveis ali envolvidos. Então, veja, tenho mais 2 minutos, eu vou fechar aqui de uma maneira muito rápida para poder, pelo menos, amarrar esse tema. Para que haja, então, uma discussão sobre teoria da feira em firme e isso seja realmente analisado pelo CAD, é importante que a empresa, por exemplo, esteja uma insolvência clara, ou seja, não tenha condições de pagar as suas contas, que a falência seja iminente, não é simplesmente, olha, se assim continuar eu vou falir. Não, a falência tem que estar batendo na porta, tem que ser iminente. Não pode ter outra solução menos gravosa para a concorrência. Exemplo, a empresa A está sendo vendida para a empresa B, que é uma incumbente, por que não vende para uma empresa C, D ou E, que é uma entrante? Pergunta o que vai acontecer com esses ativos caso a gente não aprove essa operação, os ativos realmente vão sair do mercado. E, por último, como fica o market share? Caso a operação não seja aprovada e essa empresa saia do mercado, como fica o market share? Vai ser distribuído nas outras empresas, ou ela vai ser adquirida toda por uma empresa só? Isso é uma análise que a gente faz, uma análise de impacto que a gente faz após essa operação, com a aprovação ou com a reprovação dela, ou seja, com a saída dessa empresa do mercado, no caso de falência. Então, é assim que se faz uma análise da teoria da feira em firme. É importante notar que o CAD não vai permitir concentrações que gerem prejuízo para a concorrência apenas para poder preservar a empresa. Essa não é a missão institucional do CAD. O que não quer dizer, quando eu digo que não vamos permitir concentração, que concentração é ruim. Às vezes não, depende do mercado, né? Às vezes tem mercado que funciona melhor concentrado ou com poucos players, até por conta do tamanho dele, da forma como ele se dá em relação às suas relações entre empresas, fornecedores e consumidores. Isso, às vezes, ele funciona melhor sendo concentrado. Presidente, eu vou encerrar aqui, porque a gente já está no meu limite dos 15 minutos, então eu quero ser tão obediente quanto o presidente Barreto foi, e vou parar por aqui, mas eu queria mais uma vez agradecer o convite, estou à disposição para as perguntas, não só específicas em relação à minha fala, mas qualquer outra que as pessoas tenham interesse em relação ao CAD, e tem vários temas interessantes, como economia digital, como preço predatório e até preço excessivo, competidores e outros mais. Tá? Obrigado pela oportunidade, é um prazer para mim estar aqui participando desse evento. Muito obrigado, doutor Alexandre Cordeiro, também um exímio respeitador do tempo, e de imediato apenas aviso a todos que programamos o painel com uma fala de 15 minutos dos 3 expositores, e ao final cada um terá um tempo para suas considerações finais, abordando os assuntos que acharem pertinentes para as considerações.
Passo agora à queridíssima conselheira federal pela seccional do Distrito Federal, doutora Raquel Cândido, a quem aproveito para mandar um abraço a todos os advogados da nossa capital, que acaba sendo uma seccional de todos nós em razão dos processos de Brasília, sendo a grande capital deste país, a grande capital da advocacia, na pessoa da Raquel. Estendo os cumprimentos ao presidente Délio. Brasília é uma cidade que temos aí grandes amigos e, sem dúvida nenhuma, responsável pelo destino da nação. Com a palavra, queridíssima Raquel. Obrigada, presidente Leonardo. É uma satisfação enorme para mim participar desse painel, ladeada de pessoas que eu tenho grande admiração, e não posso deixar também de agradecer a oportunidade do Conselho Federal e o mérito todo da nossa, não só da Escola Nacional, na pessoa do nosso amigo conselheiro Rony Duarte, nosso presidente Felipe Santa Cruz, nosso secretário Beto Simonetti, homens assim visionários em relação à importância da discussão de temas variados, diversos, plurais, por pessoas de mais diversos backgrounds. Então, assim, acho que hoje todos nós aqui fazemos parte da história da OAB e isso muito me orgulha, né? Quero deixar também um abraço, se me permitirem os meus colegas de painel, não só a nossa queridíssima Fernanda Marinella, responsável por essa comunicação magnífica do evento, né, conselheira federal, e também, como bem sabem os doutores Alexandres, o time, nenhuma liderança faz nada sem um grande time, né? E no Conselho Federal nós somos afortunados de ter assim um time de excelência que merece realmente todo o nosso reconhecimento. Então, queria tirar aí um minutinho para fazer esse agradecimento e saudar, né, o doutor Alexandre Barreto e o doutor Alexandre Cordeiro, que faço questão de dizer aqui, são servidores públicos de carreira, são pessoas que nos engrandecem enquanto nação, porque eu acredito que todo servidor público que executa o seu mistério com a qualidade e a dedicação que vocês fazem, e eu né, abuso da nossa proximidade para chamá-los de vocês, é realmente motivo de orgulho para todos nós. Então, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês. O superintendente, nosso querido Alexandre Cordeiro, fez esse apanhado geral, né, do que eu também traria um pouco para contextualizar, né, o papel do direito da concorrência. O direito da concorrência tem sido uma matéria, e aí por ser, né, um congresso do público tão eclético, nós temos números aí na mais de 100 mil inscritos, né, acho que vale a pena, realmente foi muito interessante o nosso querido Cordeiro fazer esse apanhado da função do direito da concorrência, do papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e aí só, né, para contextualizar que tudo isso, né, para quem nos assiste aqui, a Jovem Advocacia, é importante que entenda que toda essa missão do CAD, ela está apoiada na proteção à ordem econômica, nos princípios, né, gerais da atividade econômica, nos artigos 170 e seguintes da Constituição Federal. Então, a ideia, né, do nosso legislador constituinte foi realmente trazer para o Brasil um ambiente de proteção à livre concorrência, exatamente para que consumidores possam usufruir do mercado de maneira saudável, um mercado saudável, sem nenhum tipo de modificação artificial por condutas ilícitas. Então, é um sistema que se insere como um dos fundamentos basilares, né, da nossa Constituição, e a ideia é que o Estado exerça, por meio e aí quem exerce essa atividade é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, zelar pela saúde do mercado, para que as organizações adquiram cada vez mais seus lucros, enfim, executem seus fins, mas sempre de maneira correta, sem abusar da forma, sem prejudicar a livre concorrência. Eu queria também fazer um registro ao presidente Barreto, ao presidente Cordeiro e a todos que nos acompanham, e aí a advocacia não pode deixar de fazer esse registro, que é saudar o fato de nós termos navegado de maneira tão, diria até suave, né,
os doutores Alexandres, assim, em relação à nossa vida pré-pandemia de atuação no CAD, nosso trabalho no CAD, para durante a pandemia. E na advocacia a gente acompanhou várias dificuldades, estamos acompanhando até hoje, grandes dificuldades de colegas Brasil afora, o Brasil continental tem seus desafios de igual tamanho, também continentais, mas no CAD a gente conseguiu fazer, o órgão continua trabalhando, as reuniões continuam acontecendo, claro, temos sempre algo a aprimorar, mas eu também quero fazer um registro aqui, se o presidente Barreto me permitir, eu acho que ele vai concordar, que nós estamos colhendo hoje, enquanto essa comunidade que trabalha no CAD, servidores, advogados, economistas, os frutos de projetos que foram visionários e foram implementados desde 2005, que eu quero me remeter ao CAD Sem Papel, que se chamava CAD Sem Papel naquela época, né? Que é uma iniciativa, presidente Leonardo, que conta com o apoio do Conselho Federal da Ordem, do IBRAC, outras instituições, universidades, enfim, colaboração. Então, o CAD, e eu falo isso para a advocacia, que advogar no CAD é como advogar numa ilha de excelência na administração pública, porque nós temos, assim, efetivamente projetos que vêm acontecendo há muito tempo e hoje nós estamos colhendo os frutos. Então, eu queria fazer esse registro na pessoa da nossa diretora de planejamento administrativo, a doutora Mariana Dal Canale, né, que é uma servidora também competentíssima, uma mulher incrível, né, uma profissional incrível que nos inspira muito. Então, quero dar os parabéns ao órgão por isso. Acredito que temos coisas a aprimorar, claro, mas o que caminhamos até aqui realmente tem sido impressionante e verdadeiramente um oásis diante de tudo que os nossos colegas estão passando no Brasil afora. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu queria falar um pouquinho desses desafios, né, do ponto de vista da atuação de direito à concorrência. Nós temos aí, diante da pandemia, e a minha fala ficou bastante facilitada por tudo que os meus colegas de painel falaram anteriormente, eu acredito que nós temos desafios assim de 3 ordens que nós podemos aí destacar, né? Acho que o tema dos mercados digitais, que eu acho que é algo que já vinha sendo analisado, estudado por todos nós, o CAD já vinha se dedicando, já era uma realidade, né? E os números que já eram bastante impressionantes, né? Eu trouxe um dado aqui da gestora Brasil Capital, que entre junho de 2018 e junho de 2020, a valorização de empresas com modelos de negócio ligados à tecnologia está na ordem de 142,5%, contra apenas 33% de valorização de empresas que operam na Ibovespa, né, na Bolsa tradicional. E nesse primeiro semestre, né, nesses últimos meses, as empresas techs brasileiras, né, se valorizaram em 41,2%, enquanto o Ibovespa teve um decréscimo de 18,5%. Então, quando a gente olha para esse cenário, para trazer um elemento aqui que a gente ainda não conversou, acho que um dos maiores desafios que nós temos é endereçar essa questão dos mercados digitais. Nós temos aí um lançamento ontem das informações, né, do lucro líquido da Amazon no segundo trimestre, né, que dobrou a expectativa, dobrou o seu lucro líquido, superou completamente qualquer expectativa. Por quê? Porque enquanto todos os negócios tradicionais estavam proibidos de operar ou trabalhando ali com as dificuldades do isolamento, os negócios digitais e a Amazon vem se consolidando como um gigante. Quando a gente analisa esse ponto específico, né, e aí dos mercados digitais, a gente tem desafios de 2 ordens, que eu acredito que nós temos que refletir sobre eles. Do ponto de vista de estrutura, né, que foi o que o nosso superintendente explicou, a questão da formação ali dos mercados, as fusões, as operações, as parcerias, e principalmente porque no mercado tecnológico, isso às vezes acontece num cenário fora do radar, ali, fora dos requisitos que a nossa lei concorrencial apresenta. E aí me lembra muito, e aí a vantagem de quando, né, o presidente Leonardo falou, eu me formei em 99, né, tem que ter alguma vantagem, ter alguns anos de janela, né? É que quando a gente começa a olhar cenários assim de pequenas aquisições, e aí o superintendente colocou muito bem, a gente tem que olhar para a história,
né? Então, a gente já viu isso acontecer em outros mercados, mercados tradicionais, a gente viu isso acontecer no mercado de cimento, a gente viu isso acontecer em mercado educacional, né? Então, assim, a gente, às vezes, não é necessário que a gente se reinvente a roda, a gente só tem que olhar para a situação atual com a lupa que a situação atual merece. Por quê? Porque mercado tecnológico a gente não pode esperar muito tempo, né? As operações nesse mercado são muito rápidas. Eu acho que esse é um desafio importante, essa questão das estruturas do mercado digital. Acredito também que o problema das condutas, né, a verificação de condutas desses gigantes da tecnologia. A gente já tem visto uma tendência mundial aí de forças-tarefa, enfim, o próprio CAD procurando entender o mercado, procurando estudar, mas é um desafio para todos nós entender como é que vai ser essa prova, como é que vai ser essa investigação, a velocidade que nós vamos ter que imprimir nesses processos, né? Eu acho que isso, definitivamente, os mercados digitais nos tiram da nossa zona de conforto, né? Na minha visão. Queria também falar de um desafio que eu acho muito importante, e o superintendente já falou disso, o nosso querido presidente também, a questão das empresas tradicionais e os arranjos, né? A gente sabe que as empresas tradicionais também vão precisar de um olhar cuidadoso da autoridade. Aqui, e por óbvio que a gente tem acompanhado todos os debates mundiais, não existe aqui nenhum tipo de pleito de que se afrouxem, né, os controles ou se diminua o rigor de análise, porque todos entendemos que, efetivamente, o bem-estar do consumidor e a saúde do sistema para o médio e longo prazo é o mais importante. Mas eu acho que esse vai ser um desafio também, porque as empresas, de alguma forma, vão ter que ter esse olhar cuidadoso. E, para não me perder, deixa eu ver aqui o meu terceiro ponto. Aí, só complementando esse tema das empresas tradicionais, a gente percebe que, se algumas consolidações não acontecerem, elas vão efetivamente desaparecer, né? E o terceiro desafio, e aqui vai talvez colocar uma pimentinha na nossa conversa, é o nosso desafio em relação aos processos de condutas, as investigações, né? A pandemia nos prejudicou muito, eu acho, no nosso ritmo, né? E aí é uma opinião pessoal, de interação, de evolução das investigações. Então, por mais que tenhamos esforços tremendos de todos, no sentido de prosseguir, de continuar o trabalho com igual qualidade como o anterior, a gente, assim, negociação de acordos de leniência, negociações de próprios termos de compromisso de cessação, o ambiente virtual, como vamos endereçar isso, tem toda uma fragilidade do sistema, uma própria desconfiança que algumas pessoas, né, que o ambiente tecnológico ainda guarda para algumas pessoas. Então, eu acredito que nós temos um grande desafio, senhor presidente, senhor superintendente, de buscar, obviamente, com a maior segurança possível, preservando a integridade e a saúde de todos, mas, assim, verdadeiros protocolos de saúde, de preservar a saúde, mas de retomada. Eu acho que, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar essa questão. E aí também chama atenção, porque assim, a eficiência do órgão, né, tem sido tão grande que, assim, o estoque de processos, né, de investigações, de processos administrativos, já é um estoque bastante pequeno. Então, assim, fico aqui pensando como é que vamos fazer para ter novas operações, novas buscas e apreensões, como é que vamos iniciar essas investigações dos cartéis que estão acontecendo agora, né? Então, acredito que e do ponto de vista da advocacia, isso é muito importante, né? Porque a gente tem efetivamente que tomar todos os cuidados quando a gente está falando de processo administrativo sancionador. Eu não quero ser desobediente no tempo. Tenho 2 minutos, que bom. Então, eu posso falar mais um pouquinho. Então, eu acho que por tudo que o órgão tem feito, né, e como a gente brinca, Leonardo, a gente chama a nossa comunidade antitruste, né, que é a turminha, praticamente a nossa turma, né, que atua ali diuturnamente no CAD, né, economistas, advogados, servidores, enfim, eu acho que nós estamos prontos para esses desafios, principalmente porque eu acho que a lei da semeadura ela é infalível e nós estamos colhendo os frutos de tudo aquilo que plantamos, né? Plantamos sementes com qualidade no passado. O órgão, o CAD, a Autoridade Nacional da Concorrência, é importante que se diga, é reconhecida internacionalmente pela qualidade
Isso é um mérito de todos os brasileiros, né? Eu fico realmente muito orgulhosa, e eu acredito que nós estamos prontos para esses desafios, e estamos conectados com o que há de mais alto nível no debate mundial. Então, eu me coloco à disposição de todos, e como boa advogada que sou, não poderia, sem querer ser muito pretensiosa, eu não podia deixar de fazer algumas provocações. Então, muito obrigada pela atenção de todos, realmente foi uma satisfação. Fico à disposição. Muito obrigado, doutora Raquel. Aliás, o nível dos 3 palestrantes reflete o nível desse que é, sem dúvida nenhuma, o maior evento jurídico do mundo, com mais de 110 mil pessoas inscritas. Indago a nossa assessoria aqui, acabo de receber, nós temos ainda 7 minutos, de modo que darei 1 minuto ao professor Alexandre Barreto, Alexandre Cordeiro e a Raquel para as suas considerações, e o tempo restante eu encerro o evento. Doutor Alexandre Barreto, mais uma vez, muito obrigado, e 1 minuto para as suas considerações. Presidente Leonardo, mais uma vez eu quero agradecer o convite da OAB para participar desse evento. O evento é importantíssimo, interessantíssimo. Gostaria de ressaltar no final algo que eu considero digno de nota, que é o fato de termos, sim, no Brasil, direito concorrencial, um direito antitruste, que é operado no nível das melhores jurisdições internacionais. O CAD concorre e já ganhou diversos prêmios internacionais, advogados e advogadas brasileiras já ganharam vários prêmios internacionais, e dizer, presidente Leonardo, que esse nível de qualidade que temos hoje, ele só foi possível graças a uma construção histórica e uma parceria histórica entre a administração pública e a advocacia nacional. Temos um ambiente de colaboração bastante desenvolvido no direito antitruste nacional. Dessa forma, eu quero agradecer à OAB, não só pelo evento de hoje, mas por essa parceria tão profícua, tão benéfica para o país, que tem sido construída ao longo dos últimos anos e que eu tenho certeza que vai assim permanecer por muito tempo. Muito obrigado, presidente Leonardo, agradecer ao meu colega Alexandre Cordeiro e à doutora Raquel Cândido pelo debate que tivemos hoje. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, presidente Alexandre Barreto. Uma honra recebê-lo aqui no nosso painel. Passo a palavra também, pelo tempo de 1 minuto, para as considerações finais, ao Alexandre Cordeiro. Bom, obrigado, presidente. Eu vou só, mais uma vez, agradecer o convite. É muito importante. O CAD tem mais uma função que eu julgo uma das mais importantes, que é a função de advocacy. Por isso, a gente sempre vai a eventos para poder dar transparência e explicar o direito concorrencial, qual é a missão institucional do CAD. Para quem gosta de direito concorrencial, sugiro que passe a seguir as páginas do CAD, as notícias. É importante, para quem gosta, participar, inclusive, das sessões. As sessões atualmente são virtuais e abertas ao público, mas elas sempre foram transmitidas online. Então, tem um calendário no site do CAD. Para quem gosta de alguma coisa mais acadêmica, no sentido de artigos e publicações sobre direito concorrencial, eu vou deixar aqui o meu Instagram, porque aí é só seguir lá, ele é aberto, tem diversos artigos publicados, não meus, são só meus, mas de vários outros autores, e que pode iniciar aí o estudo do direito concorrencial. É A.Cordeiro Macedo, e lá, link na bio, vai ter uma série de artigos, palestras, e para quem se interessar, especialmente para a jovem advocacia, para quem se interessar aí pelo direito concorrencial. Queria agradecer ao AB mais uma vez, cumprimentar meu colega e amigo Alexandre Barreto, a querida Raquel Cândido, que eu tenho um carinho muito grande, como eu já disse, e mais uma vez te agradecer o convite, presidente Leonardo Campos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Cordeiro. Esse é um painel extremamente, devidamente, da Raquel e dos Alexandres, que coube a mim aqui apenas ser um mero moderador e observador dessas magníficas falas. Doutora Raquel Cândido, 1 minuto para suas considerações finais.
Minhas palavras de agradecimento, né? Só complementando o que o doutor Cordeiro falou, também convidar a Jovem Advocacia, todos que tiverem interesse, a frequentar também as comissões de defesa da concorrência que temos nos diversos estados, em diversas seccionais. Temos também a comissão especial no âmbito do Conselho Federal, e é sempre uma missão nossa da OAB de levar cada vez mais o direito concorrencial a todos os cantos do Brasil, porque isso vai fazer bem para todos nós, vai fazer bem para o engrandecimento do Brasil, e é o que todos queremos, né? Então, muito obrigada, eu fiquei realmente muito lisonjeada e muito feliz de participar, e saúdo a todos. Obrigado mais uma vez, Raquel. Gostaria, portanto, de agradecer aos palestrantes, uma honra uma honra para a OAB Nacional e para as OABs de todas as seccionais dos estados, terem vocês engrandecendo, como eu disse, esse que é o maior evento jurídico do mundo. Então, portanto, cumprindo rigorosamente o nosso tempo, eu quero dizer que este foi o painel 165 do primeiro Congresso Digital Covid Jurídicas e Sociais da Pandemia. Discutimos aqui a livre concorrência no pós-pandemia. Eu quero agradecer imensamente ao OAB Nacional, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, nosso grande timoneiro, nosso grande líder, responsável aí diretamente, junto com a diretoria da OAB, vice-presidente Luiz Viana, secretário-geral Beto Simonetti, também responsável por esse evento, secretário-geral adjunto e corregedor Ari Raguiante, o tesoureiro José Augusto Noronha. Impossível deixar de reconhecer os esforços do nosso grande Rony, presidente da Escola Nacional, da ESA Nacional, da Escola Superior de Advocacia, e como já dito pela Raquel, responsável por toda a nossa comunicação, a queridíssima Fernanda Marinella, com quem tive a honra de exercer um mandato de presidente, ela de Alagoas e eu aqui de Mato Grosso. Antes de encerrar esse painel, eu quero agradecer a todo o público que nos acompanhou, quer na nossa plataforma no YouTube, em todas as redes sociais e as mídias sociais. Dizer que a OAB é a casa da pluralidade, e este evento representa o que é a OAB. É a porta-voz, é a voz constitucional do cidadão, é a voz constitucional da maioria e da minoria. E aí está o equilíbrio. É a casa da diversidade, é a casa que dá voz àqueles que não têm voz. E parafraseando e adequando uma fala de um grande advogado brasileiro, quando a OAB fala, ela agrada a uns e desagrada a outros. Mas quando ela não fala, ela desagrada a todos. Por isso é importante trazer para esse congresso que, quando a OAB discute, ela pode agradar uns ou desagradar a outros, mas quando ela não discute, não debate, ela desagrada a toda a sociedade. E essa é a nossa função, levar diferentes olhares sobre o mesmo tema para uma mesma mesa. Isso é democracia, isso é consolidar o Estado Democrático de Direito na democracia brasileira. Dito isto, agradeço mais uma vez ao OAB Nacional a oportunidade de mediar um painel com nomes relevantíssimos e os maiores doutores no assunto do direito concorrencial. Dito isto, agradeço a nossa assessoria, a todo o público presente, desejando à advocacia brasileira votos de esperança, que dias melhores virão. E eu tenho certeza que sairemos dessa pandemia pela fibra, pela garra e pela luta que é peculiar de cada um de nós, advogados e advogados brasileiros espalhados por esse rincão brasileiro, maiores do que entramos e com uma visão de mundo diferente da que começamos essa pandemia. Dito isto, indago a assessoria se posso efetivamente declarar encerrado o painel 165 de nosso evento. Diante das funções que me foram atribuídas, agradecendo mais uma vez aos palestrantes e a todo o público que nos acompanha, declaro devidamente encerrado o painel 165 do nosso primeiro Congresso Digital Covid-19. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.